questionamento, que você tinha interno e que o Eduardo falou isso com você sem você precisar de dialogar, sem você precisar de falar sobre isso para ele? Sim, quando eu cheguei lá, ele já me deu mais ou menos uma linha. Você espera um minuto, deixa eu pensar aqui o que é o seu problema e você me fala se eu estou errado. E realmente o que ele falou é bem na linha do que eu tenho passado mesmo. E as respostas que ele me deu me ajudou bastante. A dor física, emocional? Mais emocional, assim, eu sinto assim, muita tristeza, dificuldades do dia a dia. E ele me deu uma orientação bem nessa linha do que eu estava procurando mesmo. E você se sentiu bem? Muito, ele tem uma energia maravilhosa. Quero saber do Michael Jackson. Bom, o que exatamente você quer Primeira saber? coisa que eu quero saber. Você... Subiu, desceu. A gente não combina nada aqui, só pra... Não, mas assim, o que eu quero saber é o seguinte, porque a gente sabe que o Michael Jackson teve diversas acusações aí de crimes e tal, que ele talvez tivesse cometido, né? Sim. Você tem mentores que conversam com você, na verdade um mentor, né? Um mentor, né? Na verdade eu tenho vários espíritos que me acompanham, mas quem conversa mentor comigo mesmo é o apóstolo Pedro, que é meu mentor. Tá, mas espíritos vários te acompanham. Sim. Quero saber assim, primeiro, o que os espíritos falam sobre o caso Michael Jackson? Tá. Ele foi injustiçado pela mídia? Tá, o que eles dizem é que, embora eu seja um cara muito cético em relação a acreditar na inocência, assim, quando tem muitas provas, embora não tenha provas contra ele tão concretas assim, né? Segundo o que meu mentor fala pra mim, ele era bobo, na verdade. Ele não tinha essa maldade que Inocente. as pessoas consideravam. Aí ficavam tentando ganhar dinheiro em cima do cara, né? Porque como ele tinha muito dinheiro, todo mundo que entrava com processo recebia uma grana. Então, na verdade, ele era inocente frente a essas acusações, né, que foram colocadas. Então, assim, ele não os espíritos dizem que ele não abusou das crianças. Dizem que não. E após a morte dele, como é que foi, cara? Pra ele? É algo que pra ele foi muito, assim, impactante? Então, eles dizem que, mais ou menos, porque como ele tinha uma cabeça de criança, ele não tinha muita percepção da realidade das coisas, entendeu? Tanto que ele é meio problemático mesmo. Ele tinha alguns problemas, né? Dá pra perceber que... Sim. Que assim, ele se infantilizava muito, né? Sim. Em relação a muito do que sofreu também por conta de abuso do pai e tal, agressão física, o escambau. Então assim, mas não dá pra... Mas ele chega... Isso é uma dúvida que eu não sei se a gente chegou a tirar em outro programa. Todo mundo que morre, sem exceção, vai pra algum tipo de umbral pra ter uma avaliação, tipo, do que fez? Ou assim, no que você morre, você já, tipo, você aqui só fez porcaria, vai pro umbral, você não, você dá pra gente conversar então, antes? Na própria Bíblia diz, depois que morre, vem o julgamento, né? E quando está falando sobre isso, não está dizendo que só tem uma vida física, está dizendo que toda vez que você morre fisicamente, você vai ter o seu julgamento. Existe um espírito superior, ultra inteligente, que consegue avaliar todos os seus atos com precisão absurda, não como a gente tem aqui na Terra, né? Juízes que têm seus defeitos, porque são humanos, e que não tem acesso a todas as provas, lá não tem isso. Então esse espírito ele vai avaliar e vai julgar você conforme a vida que você levou, as ideias que você propagou e as coisas que você fez e principalmente as suas intenções, entendeu? Porque se o cara não tinha intenção de fazer o mal, acabou fazendo sem querer, é uma coisa. Se o cara tinha intenção de fazer o bem e não conseguiu, é outra. Então esse espírito vai avaliar e ele vai te dar o seu julgamento baseado naquelas informações que você transcorreu durante a sua existência. E aí você vai ou para um lugar bom, ou para um lugar muito bom, ou para um lugar ruim, ou para um lugar muito ruim, dependendo das suas ações e dos seus atos, né? E pelo que você vê no mundo, assim, Edu, você acha que a maioria das pessoas vai para um lugar bom ou vai para um lugar ruim? Ah não, a maioria vai para um lugar ruim, com certeza. Com Que bom. certeza. Meu, isso aí é interessante que ele falou do espírito, porque o espiritismo traz essa ideia, mas eu, como estudo a gnose, estudo outras vertentes também, dizem que esse espírito que vai julgar esse momento é dado como anciões dos dias. É como se fosse... Acho que quem já assistiu aquele filme Soul, que é os fantasminha da Disney e tal, tudo mais, tem um contador lá que fica lá... Contabilizando. Isso, contabilizando quem desce, quem sobe, quem desce, quem sobe. É. Seria tipo um espírito que vai julgar, assim, vai Quem fazer tá no esse processo. positivo e quem tá no negativo. Onde você vai, quem vai encarnar onde, o quê, né? No Cavaleiro Zodíaco tem uma parte lá que tem um juiz no inferno, que eles vão lá, e aí ele chega e fala assim, eu vou mostrar...
Vamos ver os crimes que vocês cometeram durante as vidas. E aí o cara fala, não, mas eu não fiz nada de errado. Ele começa a mostrar tudo que ele fez. É mais ou menos assim. Né? Tá ligado? Tipo assim, só que é claro que não tem aquela parte da maldade e tal, mas ele realmente tem acesso e as coisas ficam realmente guardadas em alguns locais, né, no mundo espiritual. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, o mundo espiritual é um mundo que tem ultra tecnologia. Em 1962, acho que foi psicografado o primeiro livro do André Luiz, que é o Nosso Lar, não é 62, 42, sei lá. 62. Alguma coisa assim, faz tempo pra caramba. Naquele livro lá, ele fala de tela de LED, ele fala de celular, ele fala de vários equipamentos no mundo espiritual, que nos Estados Unidos eles estavam começando a desenvolver a TV de tubo branca e preta, que era do tamanho dessa mesa, as primeiras televisões. Sim, não é mesmo. E eles já falavam sobre isso lá. Então, como é que um cara como Chico Xavier, que estudou até a 4ª série, morava no meio do mato lá, iria conseguir ter essas ideias para falar sobre televisão de LED? Ele falava sobre telas finas que transmitiam imagem, falava sobre celular. Então o mundo espiritual tem uma tecnologia muito mais eficiente, tanto que... É porque é evoluído, né? Sim, muito mais evoluído, claro. Aí as coisas ficam guardadas nesses locais. Então eles têm como esses espíritos superiores, eles conseguem avaliar a pessoa realmente como ela... E eles sabem, por exemplo, quais foram as intenções das pessoas, entendeu? Isso que mais importa na hora de você avaliar para onde o cara vai, né? Ó, tem uma mulher, tá aqui o vídeo, tá? Ela contou essa história. Ela tinha um problema na perna. E aí ela caiu. E a perna dela ficou pior ainda. Aí ela foi lá, chamou minha equipe, solicitou a cirurgia espiritual. Ela disse que ela ficou melhor do que antes dela cair. Que os que eles arrumaram ela ficou super bem. E aí teve um casal era de Brasília. O encontro em Brasília foi há 2 semanas, umas 3 semanas atrás, um mês atrás. O casal foi lá no encontro, pediu a cirurgia a ele pro joelho, ela não lembro pra que era. E os dois ficaram curados. Eles foram para Goiânia para falar que eles realmente conseguiram ser curados, que é 2 horas, né? 2, 3 horas de Goiânia, Brasília. Só para falar que realmente funcionou a cirurgia espiritual que eles fizeram. Isso tu também tem gravado. Eu mandei preparar um vídeo só com os depoimentos, dá mais de 40 minutos, depoimentos do último encontro, que sendo que a bateria acabou no meio. Então dá pra. Então é muita gente mesmo e é fácil. Ô, Edu, já aconteceu de você, tipo, fazer uma cirurgia espiritual e os seus mentores ali na hora, tipo, falar, ó, melhor não mexer aqui, para por aqui, tipo, não dá pra ir além? É ótima a sua pergunta. Tem que ser cobrado isso? Não, o que acontece é que eu não faço nada, na verdade, porque eu não tenho conhecimento. Então, tipo assim, eles usam a minha energia, eles que fazem, é que de vez em quando eles me mostram. Então, por exemplo, nesses encontros, tem gente que nem é atendido por mim, que chega lá, não tem mais espaço, a pessoa vai embora, mas ela recebe o tratamento. Eu não preciso, é que as pessoas querem conversar, né? Querem tal, mas tá cheio de gente que nem precisa falar comigo, eu nem tô sabendo, porque na realidade o que meu mentor fala? No começo, hoje eu não preciso mais, mas ele ficava falando pra eu gerar uma energia de cura pras pessoas. Mas hoje minha energia tá tão diluída a ponto de que eu não preciso mais fazer isso, que eles conseguem fazer isso naturalmente. Eles mesmo transitam ela. É, isso, exato. Eu só preciso ir lá. Entendeu? Entendi, mas todo mundo tem energia a ponto disso ou você tem que ter uma... Não, todo mundo tem um certo grau de energia. Tipo, a diferença é que a minha tá concentrada porque eu reencarnei para fazer esse propósito, com esse propósito. E também aí que tá. A energia, ela tem que ser além de ter umas características nela específicas, ela tem que ser mantida ela tem que ser mantida boa. Então, se o cara, sei lá, usa droga, abusa do sexo, entendeu? Bebe muito, faz qualquer uma dessas coisas, vai contaminando a energia. Ou fala, que seja coisa simples como xinga os outros, tem raiva, entendeu? Qualquer baixa vibração é o suficiente para contaminar essa energia. Então, por exemplo, eu tenho que me fiscalizar para não por isso que eu passei por... exato. Eu nunca me desestabilizo. Antes disso eu passei por... Tem uma frase que fala assim: tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Exato. Tipo assim, você pode tudo, entendeu? A vida é sua, as escolhas são suas, mas nem tudo quer dizer que você vai estar bem. Que vai ser bom. Sim. Mas o que acontece, deixa eu só responder, continuar a resposta para ele aqui. E o que acontece é muito interessante, porque uma vez eu fui operar um cara, e aí os espíritos falaram assim: você pode fazer, mas não vai funcionar. Eu falei, mas eu faço o quê? Ele falou, finge que você fez. Que na verdade era só dar energia, né? Eu dei energia, os espíritos não fizeram nada. Eles falaram assim: não dá, esse cara tem que morrer mesmo, não vai ter jeito.
Entendeu? Putz, Tipo assim, Assim, na lata, né? não vai ter jeito. Mas agora tem gente que é curado de coisas impressionantes. Eu mesmo tive aquele negócio no olho peterígio lá, que não tem Que é o nome cura. disso? Tem um negócio ali que chama peterígio. É um negócio que dá no olho, que tem a ver com com areia e com sol e praia, né? Parece a galera que vive na praia que tem bastante. Então, tipo assim, aparece uma bolinha no teu olho e aí ela começa a crescer, até que você tem que operar. Talvez ela estabilize. Sol? Não, isso aqui, ó. Mas não, ela é no olho Esse aí mesmo. foi o teu? é o meu, Esse era meu olho. Tá, meu olho tava assim, ó. Quando eu mostrar, vocês fazem, tô brincando, né? Não, mas não tava. Ó. Não, mas aí o que acontece? Apareceu esse negócio no meu olho. Eu falei, putz, só que me faltava. Aí virei pra um oftalmo lá e falei, que isso? Ele falou, meu, isso é peterígio. Fui lá, ele olhou, falou, é peterígio. Se te incomoda. Só que tava pequeno ainda. Por que eu percebi? Porque eu tava assistindo um vídeo meu, né? Não que eu fique assistindo meus vídeos meus, mas às vezes eu assisto porque às vezes eu tô tão influenciado pelos espíritos. Tipo, hoje eu tô sendo influenciado por um espírito diferente. Eu não sei quem é, nem qual, nem porquê, mas você não tá vendo que eu tô mais calmo hoje? Sim. Porque são os espíritos que estão sempre no espírito. Eu sou tipo fantoche, né? E é engraçado porque assim, a gente tava trocando uma ideia antes de começar o programa, acho que vai, uns 15 minutos, meia hora antes, você já ficou mais. Isso mesmo. Eu fiquei meio. Sim. Eu tô assim ainda. Dá pra perceber. Aí. Só que, tipo assim, se eu deixar, ele vai tomando conta, mas eu não gosto, entendeu? Tomando conta que nível? Tipo, se eu deixar, eu apago, nem lembro o que aconteceu. Tipo, incorpora. Desse jeito, Mas mas aí é ele pouco fala a por pouco. você ou você Domina- pode? Fala por mim. Então, mas por que eu mudei o sistema? Porque antes era assim, eu começava a conversar lá em Goiânia com uma pessoa, e aí no meio da conversa o espírito me falava alguma coisa, eu falava. Só que aí em Goiânia meu mentor falou, não, chega, agora a gente vai designar um espírito pra falar pra você não vai falar mais nada. Eu falei, tá, então por que eu vim, né? Tá ligado? Eu tinha que vir, né? Não dá pra ele incorporar na árvore. Não dá. Aí eu falei, tá bom, vamos testar, então vamos ver se dá certo. Chegou a primeira pessoa, o espírito falou. Aí depois o resto eu conversava, mas a mensagem era o espírito que falava, entendeu? Por isso que... Ele usava o teu corpo. Porque, tem alguns tipos. Como que ele pode fazer? Ele pode me mostrar... Então, por exemplo, ele pode mostrar os filhos da pessoa em alguma informação. Ele pode falar pra mim, fala que os filhos dela, blá, blá, blá. Igual agora com a Janaína, que eu dei aquela mensagem. Sim. Que ela falou que o padre tinha falado a mesma coisa pra ela. Ele falou claramente pra mim. Ele falou pra mim, é só repetir. Ele pode falar, repetir, só que isso às vezes é ruim, porque atrapalha um pouco, porque tem outros espíritos querendo atrapalhar, entendeu? Então, não é o mais saudável. Tá cheio de barulho, porque é como se... sim. É complicado, Você né? tava em outra vibe também. né? Isso. Então, e ele pode também usar o meu cérebro para falar o que ele quiser. E aí, nesse caso, eu estou usando esse sistema dele usar no meu cérebro para falar o que quiser. Mas eu não me sinto muito confortável com isso, para falar a verdade. E isso tem a ver com, tipo, conhecimento também? Porque, tipo assim, se o espírito vai usar o seu cérebro, se você Olha, não esse cara é tiver... esperto, hein, mano? Essa pergunta é boa, Se hein? você não tiver estudo nenhum, ele vai usar que base? Exato, né? ele não consegue usar, a não ser que, tipo assim, eu ceda realmente para que ele consiga dominar uns 98%. Aí tudo bem. Tipo assim, não dá para um espírito falar em... Por que o Chico Xavier psicografava em italiano, japonês, ao contrário? Porque ele tinha tanta mediunidade que os caras usavam 100% dele, quase 100%, não tem como ser 100%. Então, assim, quanto mais eu deixo ele dominar, mais fácil fica para ele. Mas eu não gosto muito disso. E quando eles me sugeriram isso, eu pensei assim, mas eu não tenho essa mediunidade. Eu tava fazendo a barba e conversando com o meu mentor. Por pensamento, não fico falando sozinho. Aí ele falou assim, não, mas a gente vai começar a fazer isso, mas eu acho que vocês não conseguem fazer isso, eu juro por Deus. Ele levantou meu braço e falou uma frase que sei lá o que era. Então, tipo assim, mesmo sem eu querer, ele fez isso. Entendeu? Aí eu percebi que eles realmente tinham esse controle sobre mim, que eu não sabia. Então agora eu comecei a É um fazer... controle até físico, então. Né? Físico, exato, físico. Caraca. Outro dia, eles fizeram uma coisa, eu pisar no negócio, pisar no freio. Eu pisei no freio pra não bater o carro. Eu nem vi, nem tava olhando pra frente, que eu tava distraidão. Entendeu? Eles conseguem fazer isso. Mas eles não fazem só comigo, com todo mundo, né? Os espíritos fazem.